Bom, todo mundo pronto aí, vamos de volta. Então, qual foi a ideia para a gente fazer essa implementação que está aqui, né? A ideia foi a seguinte, para a gente tentar encontrar uma espécie de hipersuperfície no espaço das configurações de campos de calibre, ou seja, um espaço onde cada ponto é uma configuração de campo de calibre inteira. Tá certo? Então, vou encontrar uma hipersuperfície aí que intercepta cada órbita apenas uma vez. Tá certo? A nossa superfície é assim. Tá certo? E a ideia é que a gente consiga encontrar uma superfície assim que intercepte cada órbita apenas uma vez. Uma superfície assim é uma superfície que você, em geral, pode escrever com essa condição aqui, f de A igual a zero. Tá certo? Isso aqui é uma hipersuperfície. Tá certo? dmi igual a zero. Tá certo? A ideia precisa de uma condição de calibre é que só tenha um cara que satisfaça a condição de calibre. Então, de todos os caras que são equivalentes por transformações de calibre, a ideia é que só tem um cara que satisfaz dmi igual a zero. Então, quando você impuser dmi igual a zero, você está falando desse cara, desse único cara. Tá certo? Então, você pode pegar a experiência que você tem já com condições de calibre na mecânica, na eletrodinâmica clássica e transferir para cá. Você fala, eu vou impor uma condição de calibre. A condição de calibre faz exatamente isso. Ela pega um cara, um representante de cada órbita. Tá certo? Se toda a condição de calibre pode ser escrita desse jeito, então você suspeita que tudo que você precise seja inserir aqui dentro uma delta inserir proposta. Vamos fazer assim. Proposta. Aí vai filtrar um carinho de cada um. Isso. Inserir uma delta de f de A'. Observe que eu escrevi com parêntese redondo e não com colchete, porque isso aqui não é um funcional do amigo, né? Tá certo? Isso não é um funcional do amigo. Isso é uma função, né, da configuração toda. Agora, isso tem que valer para todo x, tá certo? Isso não pode valer para um único x, por exemplo. Delta de AMI de x igual a zero e a delta de AMI de x' é diferente de zero. Então, você, na verdade, tem que pensar que esse cara aqui é uma condição de x e você tem que fazer o produtório para todo x dessas deltas que estão aí. Tá certo? É a configuração inteira que tem que satisfazer delta de f, f de A igual a zero. Independente do x. Tá certo? Essa condição aqui não é uma condição para ser satisfeita para um dado x. É uma condição para ser satisfeita por uma configuração AMI de x. Por isso que eu preciso do produtório sobre todos os x. Aqui. Tá certo? Então, se eu conseguir inserir essa delta aqui dentro, né, o que vai acontecer? Essa delta vai produzir resultados diferentes de zero só quando o AMI for esse AMI1, ou quando for AMI2, ou quando for AMI3 e assim por diante. Né? Vai produzir exatamente o cara que eu quero. Essa é uma estratégia. Entendeu? Certo? Isso, de certa forma, mostra que os gauges são equivalentes entre si. Uma Contanto que eles façam esse serviço. Tá. Que eles peguem um cara em cada ordem. Tá vendo? Tem um critério aí. Né? Ele tem que pegar um cara em cada ordem. Só que, né? Sempre tem só aqui.
Só que tem um problema. Por exemplo, pega a delta de f de x, suponha que f de x igual a zero implique x igual a um certo x0, tá certo? Um só cara. Só tem uma raiz essa equação, né? F de x igual a zero, né? Então, se você escrever delta de f de x, isso aqui não é só delta de x menos x0. Isso é delta de x menos x0 dividido por módulo de f' de x em x igual a x0. Certo? Ou seja, tem um jacobiano. Né? Tudo que é relacionado com a delta é relacionado com uma integral. Né? Então, por exemplo, você vai fazer isso aqui, integral em dx de delta de f de x. Né? Isso daqui você pode fazer uma mudança de variáveis, né? X vai em f de x, né? Vai em y igual a f de x, né? Então, dy é f' de x dx, né? Tá certo? E, portanto, dx é dy sobre f' de x de y, né? Então, isso aqui é integral em dx em dy sobre f' de x, né? De y, vamos dizer assim, né? Delta de y. Né? Agora você pode aplicar, né, a propriedade da delta, né? Vai ser a delta, o resultado disso aqui vai ser 1 sobre f' de x de zero. Quando é que y é igual a zero? Y é f de x, né? Quando y é igual a zero, f de x igual a zero. Se f de x igual a zero, x igual a x0. Né? Então, f' de x e x igual a x0. Então, essa integral que está aqui não é 1. Ela é 1 sobre isso. Tá certo? Então, você precisa descontar o jacobiano. Né? O que vai ser 1 vai ser integral em dx do f' de x em x igual a x0 delta de f de x. Isso aqui vai ser 1. Tá certo? Você tem que multiplicar por aquele fator. Não me lembro como é que a gente obtém um módulo aí, tá? Nesse troço. É fácil obter o jacobiano, né? O módulo eu não me lembro como é porque que era isso. Tinha um detalhezinho técnico aí que me fugiu. Né? O fato é, se eu quero falar, por exemplo, o ideal aqui era botar aqui uma delta de ami menos ami i, né? Tá certo? Somatório sobre i. Só que como eu não sei quem são esses amis, eu vou descobrir indiretamente falando, eles satisfazem essa condição, f de ami igual a zero. Em cada horta tem um cara que satisfaz essa condição. Né? Como eu tenho que botar uma delta de f disso, eu vou ter que acompanhar essa delta de f de alguma coisa com o jacobiano. Tá certo? Já tem que fazer essa previsão. Então, o que eu vou tentar inserir na minha integral funcional vai ser um objeto assim. Um cara chamado delta fp, cadê Popov? Né? Que em princípio é um funcional de ami, assim como, sei lá, esse cara aqui pode ser um funcional de uma função x em geral, né? Delta fp de ami vezes a integral. Agora aqui eu preciso colocar uma integral em dg do produtório em x do delta de f de ami g. As analogias não são
completas. Né? Vamos dizer, o que está em jogo aqui é x. Né? Mas o que está em jogo ali na órbita é g. Tá certo? Então, você está somando sobre todos os g's até você chegar naquele g específico que faz com que o f de ami seja zero. Tá certo? Mesma coisa que você está somando sobre todos os x até você chegar no x igual a x0, que vai saturar a sua delta. Né? Então, isso aqui, nesse momento, vai dar aquela contribuição que você quer, mas tem um jacobiano que você está descontando aqui com esse fator. Tá certo? Isso aqui é que você vai impor que seja 1. Esse cara aqui você vai calcular depois. Tá, o delta é só para descontar o jacobiano. Isso. O delta é para isso. O delta tem esse papel aqui, ó. Esse cara aqui. Tá? Você impõe que esse delta seja definido desse jeito. Tá certo? Mais uma coisa antes da gente prosseguir. Né? O que é esse DG, essa medida de integração funcional sobre G? Essa medida de integração ela tem que ter uma propriedade. Ela deve me produzir a mesma integração sobre G, independente do ponto de partida no grupo. Eu comecei em G, ou comecei em G', ou comecei em G2', não importa. Onde eu começar, a medida deve me fornecer o meu resultado. É o que a gente chama de invariância translacional na medida normal. Você pode começar com x, ou x mais a, ou x mais a', x mais a', e você vai terminar com a mesma integral, você vai considerar todos os pontos x do espaço. Né? No grupo, essa translação é o produto do elemento do grupo por outro. Então, assim como você exige que d de x mais a seja igual a dx, você também vai pedir, como uma boa propriedade da sua medida de integração, que d de g, g' seja d de g. Tá certo? Essa é a ideia. Uma medida que satisfaz isso daqui é chamada uma medida de Hurwitz. Uma medida de... A gente já deve ter muita gente que estudou isso, porque tem muitas... Tem muitas denominações. Espera aí que eu já digo para vocês aqui. Ou não digo, né? Hurwitz, exatamente. A medida de Hurwitz invariante. Ela tem basicamente esse sentido, né? É um jeito de você integrar sobre o grupo que faz com que não interesse o ponto de partida da onde você está saindo. Né? Então ela tem que ter essa propriedade. Né? Porque de fato a gente não está singularizando nenhum ponto de partida específico. Todos esses dias para nós são absolutamente equivalentes. Né? Bom, então essa é a nossa estratégia e a gente vai mostrar aqui que se a gente seguir essa estratégia, a gente vai conseguir uma expressão que é equivalente àquela expressão que eu mostrei para vocês na última aula, que eu repeti aqui, né? Que é isso aqui, ó, exponencial de somatória da exponencial de W de AMI vezes o fator de integração do grupo, tá certo? Isso daqui a gente obteve qualitativamente, né, com argumentos qualitativos. Agora, supondo que a gente tem um funcional ΔF de AMI definido de modo a satisfazer isso que está aqui, tá certo?
a ideia é que a gente consiga obter a mesma expressão quantitativamente. Certo? Quer dizer, um pouco melhor, professor, do ponto de vista formal. Tá certo? Não tanto em cima da perna, né, como eu estou dizendo. Então vamos lá, olha só. Já que isso aqui é 1, nada me impede de colocar isso dentro da integral funcional. Né? Vamos lá, vou colocar aqui. Acho que agora já dá para apagar aqui, né, tchau? Sim, sim, claro. A gente sempre deixava esse canto do quadro intocado, né? Mas não tem sentido, porque a aula já começou há muito tempo. O cara que vai lá no meio da aula já sabe, né? Enfim, só me toquei disso hoje. Deixa pra lá. Então, vamos pegar o z de 0 de novo, como sendo integral de DAMI. A mesma expressão de partida, tá? Que nós identificamos que tem esse defeito aqui. Né? DAMI é exponencial de I W de AMI. Tá certo? E vamos multiplicar por 1, ou seja, inserir aquela identidade que está ali. É a integral de AMI dg. Né? Aqui eu vou ter delta FP de AMI, produtório em X, delta F de AMI G de X, exponencial de I W de AMI, certo? É 1, né? Eu expliquei por 1, tenho direito de explicar as coisas por 1, não tem? A resposta certa seria, depende do que é 1, meu amigo. Você escrevendo 1 daquele jeito ali, eu não sei não. Vamos lá. Se for uma posição que a gente colocou para ser igual a 1, ou não, ele é realmente igual a 1? Olha só. Delta garante 1, né? Se você fizesse só essa integral, isso não daria 1. Tá. Né? A analogia é, se você fizer só essa integral aqui, isso aqui não dá 1. Né? Se você quer uma delta que no final vai te fornecer 1, você tem que descontar o jacobiano. Tá. De saída. Então esse cara aqui entra como jacobiano. Tá, você está descontando. depois. Calcule ele depois. Tá, entendi. Tá certo? Faltou um negócio antes da gente começar com esse pedaço aqui. O negócio é o seguinte, o negócio é mostrar uma propriedade desse delta F que está aqui. Tá certo? Suponha que eu faça uma transformação de calibre no AMI. Tá certo? Então, ao invés de considerar AMI aqui, eu considero AMI H. Onde H é outro elemento do grupo que eu estou fazendo a transformação de calibre por ele. Então, eu tenho delta FP de AMI H, isso vezes integral em dg delta de F de AMI H G. Isso também é igual a 1, tá certo? Em princípio, porque estou considerando o delta de AMI H e acabou. Né? Bom, isso é igual a 1, mas eu vou observar o que eu tenho aqui. Ó. Aqui eu tenho AMI HG, tá certo? Então, é o AMI H, depois transformado por G. Então, é o AMI de HG. Tá certo? Então, esse aqui é o delta FT de AMI H, integral em dg, produtório em X, delta de F de AMI HG. Né? E agora eu vou lembrar que eu tenho a tal medida invariante de Hurwitz. Né? Eu vou fazer uma mudança de variáveis nessa integração que está aqui. Onde eu tenho G, eu troco por HG. Tá? Então isso daqui é o delta FP de AMI H, integral de HG, produtório em X, delta de F de AMI HG. Só que HG é um G', né, alguma coisa desse tipo,
De modo que isso que está aqui, né, é a mesma integral de saída. Né? Isso que está aqui é igual a isso que está aqui. E isso que está aqui é 1 sobre aquele delta FP. Tá certo? Então isso aqui vai dar o delta FP de AmiH sobre delta FP de Ami. Tá certo? E isso aqui é 1. Né? O princípio foi de onde eu saí. Tanto faz sair do Ami quanto do AmiH. Essa ideia é que isso aí seja 1. Portanto, isso aqui sobre isso é 1, ou seja, isso aqui é igual a isso. Esse objeto, delta FP de Ami, é invariante de Caligari. É um troço invariante de Caligari. Certo? Então agora guardamos essa propriedade, agora podemos andar. Vamos de volta. Pegamos o z de 0, original, multiplicamos por 1, botamos 1 ali. Não tem problema nenhum. Né? Botamos 1 ali e agora a gente pega, já que a gente está fazendo uma integração sobre a Mi, né, a gente faz uma mudança de variáveis e onde tem a Mi, eu troco para a Mi G menos 1. Tá? É um fato que eu vou mencionar para vocês, mas não vou provar, que é sempre possível definir a medida bosônica, a medida de Ami, de modo que ela seja invariante, não tenha jacobiano para uma transformação como essa. A medida fermiônica, não, mas a medida bosônica, sim. A gente pode provar isso. Tá? Isso aí é um fato sem prova aqui. Né? Isso está relacionado com que férmions são os caras chatos pra caramba. Né? Bósons são mais legais, gente boa. Né? Quem escutar falar isso vai me crucificar, né? Por causa de várias coisas em cordas e tal que acontece, que tem anomalias associadas com bósons, né, cara? Com grau de liberdade bosônica, né? Anomalias conformes e tal. Então, vamos dizer, isso aí é uma frase de efeito só. Bom, de qualquer forma, é possível a gente provar isso daqui, então nós vamos fazer essa mudança de variáveis. Onde tiver a Mi, nós vamos trocar para Mi G menos 1, tá certo? Então isso aqui vai virar a medida a Mi G menos 1, dg, delta ft a Mi G menos 1, produtório x, delta do f de a Mi G a menos 1 G, x exponencial de i, w de a Mi G menos 1. Certo? Esse G a menos 1 que está aqui é esse G que está aqui, tá? É esse mesmo G. Eu estou fazendo uma mudança de variáveis dentro da integral, mas eu estou usando como variável de integração uma das variáveis que estão sendo integradas. Esse G a menos 1 que está aqui não é qualquer G, é a inversa desse G que está sendo integrado aqui. Tá certo? E agora eu vou passo a passo. Né? D a Mi G menos 1 é igual a D a Mi, por causa dessa propriedade que eu mencionei. DG é DG. Delta de Faddeev-Popov é invariante de Caligari. A Mi G menos 1G é o Ami, pura e simplesmente. E
o W de AMI, G menos 1 é o W de AMI, porque o W é invariante calibre por hipótese também. Olha que legal. Sumiu o G da história. Tá certo? Sumiu. Esse integral em DG agora está sozinho. Ele é um fator solitário. Então isso daqui é a mesma coisa vezes a integral em DG. Tá certo? Ó, compara com isso aqui. Né? A gente conseguiu agora dar uma noção quantitativa do que significa isso aqui. Soma sobre I de W e W de AMI. Tá certo? Em tese é isso aqui. Ó. Aqui nós temos a delta que a gente queria, e aqui a gente tem um fator a mais que tem que ser levado em conta, porque senão não tem o direito de inserir a delta ali. Porque não é 1. Né? Não vai dar 1. Tá certo? Novamente o fator integral de DG, ele é absorvível na constante de normalização, sabe, do funcional gerador. E é com esse cara agora que eu tenho que me virar. Tá certo? Então, delta de F de AMI, em princípio, eu não posso fazer muita coisa a mais, né, a menos de dizer quem é o F de AMI. Né? Na verdade, eu posso fazer mais um negocinho com esse F de AMI, mas eu vou guardar esse negocinho para o final. Né? Então, o próximo objeto misterioso, vamos dizer assim, que a gente tem que dar conta é esse delta FT de AMI. A gente tem que ver quem ele é. Né? Como é que ele funciona? Como é que a gente faz então com ele? Para calcular esse cara, tudo que eu tenho é isso aqui, ó. Se eu calcular essa integral, o que eu tenho é 1 sobre esse delta. Né? Então eu vou calcular essa integral, ver quanto dá. Né? Então, nossa ideia aqui é calcular integral dg de produtório em x do delta de f de AMI de x. Né? Para fazer essa conta, nós vamos agora supor explicitamente que a gente está trabalhando com a teoria não abeliana, para ter o resultado mais geral possível aqui. E a gente precisa dar uma definição para essa medida dg, que está aqui, para realmente fazer a conta de fato. Vamos lembrar que o g é exponencial de i θa TA. Tá certo? Onde esses θ são função de x, Então, se o g é dependente de x, ele é dependente de x a partir desses θa de x. Então, você integrar sobre todos os g's significa, em última análise, integrar sobre todos os θ's. Tá certo? A gente pode definir a medida dg diretamente como sendo produtório para todo x, para todo a, de dθa de x. Tá certo? É uma questão, um pouco de trabalho mostrar que essa medida satisfaz, essa proposta de medida é uma medida de Hubble, que satisfaz
aquela definição que está ali, tá certo? Então, beleza. A outra observação que a gente pode fazer é o seguinte, né? Todas as contribuições, né, para essa integral vão ser zero, exceto aquela que está na vizinhança do cara que satisfaz f de a igual a zero. Tá certo? Aí você tem uma delta. Se o f de a for diferente de zero, já dá zero. Né? Então, os caras que você de fato tem que levar em consideração são os caras que estão próximos a f de a igual a zero. Tá certo? Então, a outra observação, antes da gente continuar aqui, é que esse AMI, né, é um AMI-A TA, de modo que a integração funcional sobre DAMI é, no final das contas, uma integração funcional sobre esses DAMIAs. Tá certo? Você quer todos os campos de calibre, você tem que variar todos esses caras que estão aqui, né? Tá certo? Então, essa condição que está aqui, na verdade, ela tem que ser uma condição para cada AMI-A. Porque a gente não tem só um tensor de intensidade de campo, né? A gente não tem só um campo de gauge. A gente tem um termo cinético para cada AMI-A. DMI AMI-A menos DNI AMI-A. Essa é a parte quadrática da história. Então eu preciso de uma condição de calibre para tornar aquele operador inversível para cada A, para cada um dos caras. Então isso aqui não é uma condição só. Isso aqui foi colocado assim, mas isso é um conjunto de condições. A gente pode dizer uma para cada A. Né? Então, F de AMI é, na verdade, um FA de AMI-A. Tá certo? São várias condições, uma para cada campo de calibre que você tiver. E agora, eu vou imaginar o seguinte, que eu vou procurar vamos chamar AMB aqui, né? AMB G nós vamos nos concentrar em caras que estão infinitesimalmente próximos de um AMI-B que satisfaz a condição de calibre, tá certo? Então vamos chamar isso aqui de FA de AMI-B mais um delta AMI-B. Tá certo? Esse G que está aqui é infinitesimalmente próximo à identidade. Tá? Se você quiser, você pode escrever como 1 mais 1, vamos dizer assim. Tá? Então, esse cara, a ideia é que ele satisfaça FA de AMB igual a zero. Esses caras aqui, em princípio, não satisfazem. Né? Mas os caras que estão longe desse AMI já não contribuem mesmo. Então eu vou me concentrar minha análise só nos caras que estão próximos, né, do AMI. O que é esse delta AMI-B? Esse delta AMI-B é a diferença entre o AMI G e o AMI sem G, né? Tá certo? Para uma transformação de calibre infinitesimal. Então tem que trabalhar isso. Tá certo? Tudo tem que trabalhar, é uma droga. Trabalho não enobrece o homem. Então vamos lá. O AMI o AMI G, né? Ele é G
AMI G menos 1 mais I sobre G DMG G menos 1. Todo mundo lembra disso? Ainda? Parece que foi um passado distante, né? Quer dizer, essa é a transformação de calibre do campo de calibre, né? Que a gente está considerando, né? Que vai manter a nossa teoria invariante de calibre. Né? Então, agora o que eu estou falando aqui é que o nosso G, né, é igual a um certo 1 mais U. Né? Vamos chamar 1 mais IU. Né? Em princípio é assim, diferencial de IU, então isso aqui é 1 mais IU, né? Para U infinitesimal, ou seja, para θ infinitesimal de qualquer forma. E se U aqui é um negócio UA, TA, né? Onde T são os geradores aí na representação que for mais importante. Né? Então, esse cara que está aqui, o ABG, ele vai ser 1 mais IU, AMI, 1 menos IU, mais I sobre G, DMI de U, de IU, então aqui vai ter menos 1, né? DMI de U, vezes 1 menos U, né? Que é G menos 1. Então, G menos 1, se o G é 1 mais IU, o G menos 1 é 1 menos IU. Né? Nessa ordem, né? DMI de U vezes U vai dar um cara de segunda ordem. Então, aqui só vai sobrar DMI U mesmo. Né? Então, isso aqui dá menos 1 sobre G DMI U mais AMI, né? Mais aí você tem IU vezes AMI vezes 1 e 1 vezes AMI vezes menos IU, tá certo? Então aqui aparece um comutador entre U e AMI, certo? Então, o que a gente está concluindo aqui, que isso aqui é AMI menos 1 sobre G DMI U mais IG comutador de U com AMI. Né? Esse cara que está aqui é o delta Mi. É esse cara que está aqui. A gente só precisa agora colocar os índices de cor ali, né? Dentro da história. O índice de representação adjunta, melhor assim. Né? Lembrando que o AMI é AMI-TA, né? Cadê o negócio aqui? Tá certo? E que comutador de TA com TB, né? E FABC-BC, né? A gente pode isolar o TA, né, nessa fórmula toda. Isso vai ficar AMI-A TA menos 1 sobre G DMI de UA TA mais IG comutador. Aqui você tem o ATA, é melhor escrever o BTB AMI CTC, né? Você vai ser o B AMI C comutador de TB com TC. Tá? Comutador de TB com TC vai dar FBCA TA e FBCA TA. E FBCA é a mesma coisa que FABC, certo? Que essas constantes são supostas completamente assimétricas. Né? Então, o resultado disso aqui
que o AMG é igual ao AMI AMG né? Vai ser AMA menos 1 sobre G dmi o A menos G, aqui você vai ter um I, e aqui tem um I também, G, F, ABC, UB, AMC, aqui tem TA, TA, TA. Então todos os caras são coeficientes de TA, eles têm que coincidir, né? Então esse aqui é o cara que nós calculamos com delta AMA ali naquela história que está ali. Tá? Beleza. Então agora sim. Para tudo, faz uma conta, volta. Então agora volta. Volta para onde? Volta para cá. Ó. Por que nós estamos aqui? Né? Vamos de volta, para a gente não se perder. Né? Nós estamos querendo calcular isso aqui, porque se a gente conseguir calcular isso aqui, efetivamente a gente calculou esse delta FT, que é o cara que nós estamos atrás. Tá certo? Então vamos continuar na nossa saga. Então a gente procurou isso aqui, definimos a medida é isso, né? Usamos a propriedade de invariância, né? Variância não. Usamos como estratégia o fato de que a gente não precisa estar longe, né, de uma transformação, a gente não precisa estar longe de uma configuração que satisfaça a condição de calibre. A gente pode estar próximo, infinitesimalmente próximo, que é só a configuração mesmo que vai contribuir. Né? Então, passamos a discutir uma configuração que estivesse próxima da configuração que satisfaz a condição de calibre. Essa aqui por hipótese, essa aqui não. Tá certo? Então tá. Aí a gente observou que esse FA disso aqui, em princípio, é diferente de zero. Né? Peraí. Então, o FA de AMB, né? AMBG, ele vai ser o FA de AMB. É claro que é de x aqui, de x, mas eu estou economizando notação. Mas, em princípio, eu vou tratar isso aqui como se o cara fosse um funcional. Eu tenho um produtor em x de todo mundo, então, de fato, eu estou tendo um funcional no final das contas. Então, eu vou expandir ele com a mesma regra de derivada funcional, que eu expandiria em funcional. O meu consolo é que, quando isso se transforma, esse funcional é uma função, a regra se reduz à derivada convencional. Né? Então, isso aqui, em princípio, expandido como funcional, isso vai virar integral d4y, né? De um negócio que é menos 1 sobre g df dfa de AMB
B, isso aqui é princípio de X, D a mi, C de Y, né? Vezes a delta de ami, que é esse cara que está aqui. Esse cara que está aqui, né? Eu vou identificar como sendo uma derivada covariante também, só que na chamada representação adjunta. Tá? Você observa que é mais ou menos a mesma coisa, é a derivada comum do U, mais a derivada incluindo o AMC, a derivada não, mais um fator, né, incluindo o AMC vezes o U, tá certo? Esse fator inclui esse FABC, esse FABC é a representação adjunta do grupo, né? Todo grupo de Lie tem uma representação, né, que você pode chamar de PA, DC, que é exatamente IFABC. Você pode mostrar que se você usar essas matrizes, comutador de T tal A com tal B, é IFABC tal C. Certo? Qual a dimensão dessas matrizes? É a mesma dimensão da álgebra. Se a álgebra é de SU3, você tem 8 geradores, isso aqui são matrizes 8 por 8. Tá certo? O que você tem aqui é exatamente a derivada covariante anterior que a gente tinha, só que nessa representação adjunta. Tá certo? D, Mi, AB, né? Vamos dizer, se eu tirar os índices AB, isso vai dar um DMI mais IG AMI, onde esse AMI, vamos botar um tio aqui, o AMI-tio é AMI-A tal A, tá certo? Essa derivada que eu coloquei aqui é essa que está aqui com esse AMI-tio, que ele não é AMI-A-TA, ele é AMI-A tal A, tá certo? É como se ele tivesse uma representação adjunta. Então, o delta mi pode ser escrito em termos desse operador, dmi, o b, né? Então, aqui vai aparecer um menos 1 sobre g, né? dmi, AB, o B. Tá certo? Outro fato, né, interessante, né, que se você calcular uma derivada convencional de uma coisa do tipo assim, alfa A, beta A, isso aqui é dmi, AB, alfa B, vezes beta A, mais alfa A, dmi, AB, beta B. Tá certo? A derivada covariante satisfaz um tipo de regra de Leibniz também. Quer dizer, você pode integrar por partes a sua derivada covariante. A diferença vai ser um termo de superfície. Você tem a derivada covariante agindo no primeiro termo do produto, veja que é um produto contraído, né? Alfa A, beta A. Né? Você pode passar para o segundo termo e a diferença vai ser um termo de superfície, que em geral a gente não leva em consideração. Né? Então, aqui eu posso integrar por partes esse dmi e passar para atuar nesse cara que está aqui. Né? Então, o que a gente está calculando? Está calculando FA de AMB, né? FA de AMB, G, né? Isso é o FA de AMB mais
integral em dy de 1 sobre g dli. Na verdade, aqui é o delta ali c, né? Então aqui eu errei, que era c, tá certo? Então eu tenho um dli cd, melhor, eu tenho um dli para usar essa regra daqui, eu preciso que eu tenha um dli atuando nesse índice C. E ele compreende comigo, tá certo? Então, vai ser um dli dc df a d ali c de y, esse ponto x, tudo vezes 1d de y. Certo? Esse dli que está aparecendo aqui em relação à variável y, né? Certo? Estava ali no início. E isso aqui é uma matriz, né, em princípio, que eu vou considerar com uma certa matriz M, AB, de XY, por D de Y. Tá certo? Agora a gente está pronto para o assunto. Esse objeto aqui é por hipótese zero, né? Porque esse AMI satisfaz a condição de calibre, né? E a delta, né, original, que a gente está querendo calcular, integral em dg do produtório em x e em a agora, né, da delta, produtório em x, delta do f de a, mi, de x, etc. Isso foi tremendamente detalhado agora, isso é integral em produtório em x em a de d de θ a, que vai ser o dua, né? É a minha variável infinitesimal, é o que sobrou dentro dessa história, de ua de x, delta de FA de AMG, e o delta de FA de AMG tem essa integral em dy, NAB de XY por D de Y. Certo? Professor, só acho que a primeira linha está trocado os índices no derivado da variante, D com C, então ou não? Não, é isso mesmo. Se você olhar aqui embaixo, você troca mesmo esses índices. Ah, tá. Ele é B alfa B, né? Beta A, aí depois esse cara aqui tem que contrair com esse. Ah, tá. E esse aqui com esse. Tá. Não sei se eu fiz certo aqui, pode ser que eu tenha comido alguma mosca. Ele está, o DI, ele estava CB por V, né? Quando ele passar para cá, o índice C tem que contrair com esse. E tem que sobrar um índice D para contrair com esse. Acho que foi. Tá. Agora, como é que eu faço uma integral dessas aqui? Né? Mais ou menos o estilo, né? Se eu tivesse uma integral multidimensional, né? Por exemplo,
D3x, né, da delta de m IJ, XJ, né? Eu poderia fazer uma mudança de variáveis aqui, que seria y, x', né, é igual a m IJ, XJ, né? E aí, D3x' seria determinante de m vezes D3x, né? Tá certo? A diferença aqui é que eu tenho infinitas variáveis, mas eu tenho a transformação linear do mesmo jeito, né? Se eu fizer seguir a mesma regra, vai dar o determinante do mesmo jeito, só que é um determinante infinito dimensional, tal, né? É uma regra formal, não deixa de ser, né? Então, fazendo a mudança de variáveis, você vai para a variável y e você tem um jacobiano que é o determinante de m, né? Esse determinante de m, veja, a matriz m, ela não envolve u de jeito nenhum, tá certo? Ela envolve o a, envolve o mi, mas não envolve o u. Então ela pode sair dessa integral sem problema nenhum, e a integral que sobra é 1, pura e simplesmente. Então isso daqui é simplesmente o determinante dessa matriz MAB, determinante nos índices espaço-temporais e determinante nos índices de álgebra de Lie também. Certo? Então, isso aqui a mudança de variável é assim, D3x' determinante de m, D3x. Então, D3x é 1 sobre o determinante de m, D3x'. Então, isso aqui vai dar o determinante de MAB a menos 1. Tá certo? E isso que está aqui vai ser, portanto, o delta FP GAMI a menos 1 também. Tá certo? Então a gente aprendeu quem é o delta de Faddeev-Popov, tá certo? Isso é uma fórmula, na verdade, para calcular o delta de Faddeev-Popov, o determinante desse operador aqui. Esse operador é determinado pelo F. O F que você escolher vai resultar num operador de Faddeev-Popov específico, tá certo? Então delta Faddeev-Popov de AMI é igual ao determinante desse cara aqui, ó, 1 sobre G dmi, vamos dizer assim, agora não importa muito mais, né? AC GFB DAMC DMC de Y. Esse é o cara. Quando a gente fixar quem é uma determinada condição de gauge, aí a gente eventualmente coloca esse determinante na sua forma final, né? Mas aí eu preciso dizer quem é o F que eu estou usando. Certo? Bom, então, basicamente, a gente fez aí praticamente o caminho todo, né? Agora é só fazer a conta, certo? Que conta que é para fazer? Né? Cadê o nosso funcional gerador? A gente escreveu, já apagamos há muito tempo, né? Deixa eu escrever aqui o funcional gerador. Situação atual do funcional gerador. Descontando o fator integral em DG, né? O Z de 0, ele vai ser integral DAMI, né? Do delta de Faddeev-Popov, com funcional de Lie, produtório em x em A,
do delta de FA de AMD de x vezes exponencial de I dado de AMD. Certo? Então, o delta de Faddeev Popov está lá. A gente tem uma fórmula agora para ele. Isso aqui, em princípio, é um funcional de AMI muito bem definido. Né? Se eu consigo calcular esse determinante ou não, são outros 500. Né? Então, vamos lá. Eu tenho que implementar a condição da delta, né? E tenho que lidar aqui com essa integração sobre os férmions, né? No final das contas. Vou lidar com tudo isso na aula que vem. Tá certo? Não tem um módulo em algum lugar, não? Não. Você está falando do D3x para D3x', daria módulo do determinante? Não tem isso não. Eu acho que algumas hipóteses estão sendo feitas. Por exemplo, para não ter o módulo do determinante, você já supõe que você está fazendo uma transformação que tem determinante positivo. Que você não esteja invertendo a orientação dos eixos. Né? Isso é válido para integração de dimensões finitas, né? 3 dimensões, por exemplo. Integração para dimensão infinita, isso, em princípio, questionável. Uma questão indecifrável. Se você vai inverter ou não, porque você tem infinitos eixos aí. O que significa inverter uma coordenada, né? Tendo infinitas coordenadas? Enfim. Faltou avisar uma coisa, né? E se essa matriz tiver determinante zero? Né? Aí fudeu, né? Tá certo? A gente vai ter que trabalhar essa questão também na aula que vem, tá certo? Vamos começar por aí, na verdade. Vamos mostrar que essa matriz não pode ter determinante zero, tá certo? Mas vamos vincular o fato dessa matriz não ter determinante zero com a condição de que o gauge, em particular, que a gente está fixando, seja atingível, tá certo? Então, vamos ver que se essa condição for satisfeita, essa matriz não vai ter determinante zero. Portanto, esse operador que está aqui, pelo menos formalmente, vai ter um determinante diferente de zero. Tá certo? Próxima aula. Eu queria só que vocês talvez anotassem isso para me avisar no início da aula que vem, porque às vezes eu esqueço, onde é que eu parei. Anotar onde é que eu parei. Eu tenho que mostrar que esse determinante é diferente de zero. Tá certo? Vamos começar por aí, na próxima aula. Isso ainda faltou. Né? E aí depois que a gente tiver começado por aí, a gente vai mostrar como é que a gente trata o determinante, que é um problema e tanto. Depois, como é que a gente trata a delta, né? E depois, como é que a gente trata a integração sobre os férmions. Tá certo? Então, vamos mostrar tudo isso. Valeu!